Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRE, fundo de lajes do Pátria, né, da antiga CSHG, que também acho que é outro fundo que deve ter um presente de Natal aí, até pelas últimas vendas que ele fez, e tem alguns pontos interessantes. O relatório desse mês tem algo que é muito educativo também pra gente, pra vocês, e mostra o nível de qualidade do que quando a gente fala do time da CSHG. Obviamente que hoje supervisionado pelo Pátria, mas a gente vê o nível de detalhamento que traz o relatório. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando este fundo, relatório de novembro. O mercado hoje batendo, né? Ele terminou 102,30, mas se eu não me engano, ele está mais barato do que isso. HGRE11. R$ 94,90, então mais ainda, né? Mais barato, um deságio mais alto ainda do que estava. Eu acho que do de lajes, assim, eu vejo como um maior deságio em relação ao VP, o JSRE também. Obviamente, pessoal, isso eu tenho falado bastante para os membros aqui da comunidade. Se você quiser ser membro, tem o link aqui embaixo. A gente tem um grupo exclusivo do WhatsApp, tem o meu relatório de recomendação. Lá você vai saber o preço que eu considero para o HJRE. Mas eu sempre deixo muito claro, isso obviamente eu posso passar aqui para vocês também, que por mais que exista esse desconto no HGRE, ele tem muitos desafios. Então não vai ser de uma hora para outra que vai ter essa valorização. Obviamente que o cenário atual do mercado, ele ajuda a dificultar. Mas se a gente tivesse num cenário bom, melhorando, ainda assim seria um fundo que ainda ia demorar um pouco para recuperar. Eu entendo que o investimento no HGRE é muito de médio a longo prazo. Então, esse é o ponto, se você está disposto a esperar isso. Obviamente, pessoal, quem investe em fundo imobiliário já tem que ter essa em mente, mas obviamente alguns fundos trazem um retorno um pouco mais rápido. Então o fundo está com uma vacância de 14,01, física e financeira nova caiu um pouquinho, mas vamos falar no fundo, falar sobre os pontos positivos ou as características do fundo nesse mês. O fundo apurou uma receita total de 1,29 por cota, uma receita, resultado de 94 centavos por cota, pagou 78, ou seja, mais um incremento de reserva. Aquelas parcelas da venda do empresário Dom Pedro, que no final das contas iriam gerar um prejuízo grande para o fundo, acabou que com esse nível de inflação que a gente está hoje, acabou que esse prejuízo, embora continue, tenha revertido muito do prejuízo. Eles até falam aqui, né, que ainda tem 3 parcelas a serem recebidas. Eles falam, apesar da venda do Dom Pedro ter gerado um prejuízo de 2 milhões, a correção monetária das parcelas gerou uma receita financeira maior do que o prejuízo da parcela. Então o efeito prático será que o prejuízo vai ser menor do que 2 milhões, ou seja, eles até colocam aqui que a estimativa é de 1,1 milhões, ou seja, recuperaram 900 mil só por causa da inflação. Interessante isso, né? A parcela de venda do Antônio Chagas, que a gente comentou, que foi concretizado no mês passado, mas obviamente caiu o resultado caixa, né, da venda do prédio, caiu agora esse mês. O fundo concluiu dia 8 de novembro, a venda de 42 milhões, pagamento à vista, o lucro de 3,7 milhões. Deixa eu ver, acho que tem... não, isso aqui é outra venda que o fundo... Não, isso aqui é outra venda que o fundo fez. O fundo ainda possui 58 milhões em uma posição de renda fixa, 52,3 milhões em CRI, sendo que a posição de renda fixa aumentou principalmente por causa do edifício Antônio Chagas, né, que gerou um impacto caixa de 38 milhões, e eles estão pensando o que ainda vão fazer com esse dinheiro, quais são as alternativas, né? O HGR vem sendo negociado no mercado secundário com desconto patrimonial, isso daí é o que eu já falei para vocês, rendimento de 78 centavos. Aqui a venda do edifício Brasil tem parte, né, saiu esse fato relevante, eu quero falar um pouco sobre ele, vou direto, em vez de ver no relatório, eu quero falar sobre ele. O fundo ele alienou esse imóvel por 1.949.000, recebimento no compromisso de compra e venda 194, e o restante ele vai receber em 9 parcelas mensais aí de 194 mil, o que totaliza esse valor de 1.949.000. Aqui os pontos dessa venda. Ele foi comprado em 2009, esse ativo. E o total gasto, tanto com as compras quanto com as partes de melhorias, deu um total de 1.228.000, ou seja, ele apurou um lucro aí de 720 mil.
Em termos de porcentagem, o preço de venda foi 58% superior ao valor investido e 21% superior ao laudo de 23 e 42% ao laudo de 22. Aí vocês vão falar, Eric, beleza, foi um bom retorno? Aqui a gente já começa com um ponto negativo. A taxa interna de retorno desse período foi praticamente zero. Por quê? Por mais que ele tenha ganho esse valor na venda, o edifício ficou muito tempo vazio. Então ele não gerou receita nesse período. E por que também essa taxa é praticamente zerada? Porque é o seguinte, pessoal, eu peguei esse valor aqui de 1.228.000, né, que foi o... Não, cadê? O valor foi 1.228.000? Não, o valor de compra, né? Tá certo. É o valor de compra de 1.228.000 lá em 2009 e só fiz o reajuste inflacionário dele nesse período todo. O valor total seria de 2.897.000, ou seja, 135% de perda de poder de compra, ou se você tivesse investido no IPCA puro, você teria 2.897.000. O que isso quer dizer? Que essa valorização não bateu a inflação. Então, são dois pontos. Aqui, primeiro, mostrar que a TIR ela não foi boa, exatamente primeiro porque o imóvel estava vazio, e segundo porque ele não bateu a inflação. Por mais que o fundo tenha apurado um lucro e acima da valorização, esse é um exemplo que mostra que nem todo imóvel te traz o retorno da inflação. Obviamente, se o imóvel está alugado, a tendência é que ele tivesse se valorizado mais, então a venda não teria sido, ou talvez a venda teria sido um pouco melhor, o valor teria sido um pouco melhor. Mas o que assim, o ponto importante dessa discussão é, ok, você teve um lucro que você vai aumentar o rendimento do fundo, porém você não recuperou nem a inflação com esse ativo. Só para vocês entenderem que não é todo imóvel que você consegue ter a recuperação da inflação. Então, em função a isso, né, teve redução na vacância física e vacância financeira, pouco porque esse imóvel tinha vacância, então acabou que a venda dele, a saída dele do portfólio, resolve um pouquinho da vacância. E aqui, o que eu falei para vocês, que acho que é o ponto interessante desse relatório, eles trazem uma situação docênica da alocação pro TOTS. E aqui é a preocupação, por quê? Esse contrato ele vence em 2027. E hoje a TOTS, ela representa 27% da receita. Ou seja, nós estamos falando de, se, por exemplo, a TOTS não renovar o contrato, a gente está falando de quase 30% da receita do fundo indo por água abaixo. Obviamente ele tendo que alugar esse imóvel, mas é isso que eu falo para vocês, que o HGRE ele tem um potencial muito grande de melhorar, de valorizar, mas tem coisas que ele precisa resolver, e uma delas é essa situação. E aqui é importante, eles falam alguns pontos que me deixaram muito mais tranquilos, inclusive por ser cotista do HGRE, porque é o seguinte, olha só, a locatária já manifestou interesse em discutir a renovação antecipada do contrato, com pleito de redução da locação. A ideia é que não nos opusemos, porém existe uma diferença de percepção de valores que vamos discorrer a seguir. E aqui, pessoal, eles citam alguns pontos falando da questão da compra do imóvel e que o imóvel foi comprado da própria TOTS. Aqui, se a gente for pegar, eu peguei aqui o fato relevante lá de 2019, onde foi comprado o edifício TOTS, né, atualmente está integralmente locado para a modalidade Build to Suit, a empresa TOTS. Na verdade ele não era da TOTS, né, ele foi construído para TOTS, alguém que construiu ele Build to Suit para TOTS, o HGR assumiu isso, né, ele comprou o imóvel e assumiu esse aluguel Build to Suit da TOTS. Então, esse imóvel, e eles falam aqui, né, que a questão que o imóvel ele foi construído para TOTS. Por isso que é onde eu quero chegar. Não é tão simples para TOTS chegar e simplesmente, eu não quero mais, eu vou sair do imóvel. Forçar uma barra numa redução de locação, se o fundo não aceitar, eu vou sair. Aí eles falam, estima-se que a empresa possua 4 a 5 mil funcionários residentes na cidade de São Paulo, região metropolitana, falando e principalmente próximo ao prédio.
eles não estão nessa região, eles não estão nessa região por acaso. A empresa foi fundada na Zona Norte, cresceu ocupando prédios menores na própria Avenida Brasleme, onde o Sêneca foi construído. Esses detalhes são importantes para entender que num processo de análise de mercado e potencial mudança, a empresa com vínculo profundo em uma região tem mais resistência em avaliar mudanças drásticas, ou seja, sair do prédio, principalmente pela grande parcela de funcionários que residem na região. Esse cenário nos deixa claro que, uma vez que o ativo atende às necessidades da empresa, tanto tecnicamente quanto por sua locação, a preferência sempre será na permanência, no que nos leva a uma discussão de valores. Onde e a que preço o mercado tem ofertas para embasamento comercial? E aí, o que eles estão dizendo aqui nessa informação? TOTVS, vocês têm certeza que vocês querem reduzir o aluguel? Vamos fazer algumas contas aqui, vamos pôr, porque eu, como HGR, é dono de um fundo, e um ponto importante, um imóvel AAA, se a gente for pegar aqui, é um dos melhores ativos do próprio HGRE. Ele tem o Berrini One e o Sêneca como AAA. Ou seja, são os melhores padrões construtivos do HGRE. Será que o HGRE não tem potencial de alugar para outro? E aí eles falam, se considerarmos que a TOTVS aceite a mudança drástica, ou seja, sair do imóvel, a conta precisa fechar. Além do aluguel do novo imóvel precisar ser vantajoso o suficiente para motivá-los a sair, o custo de um novo layout de escritórios no mesmo padrão atual é aproximadamente de R$6.000 um metro quadrado, ou 120 milhões de custo. Obviamente, eles colocam aqui alguns pontos, né? E aí, diante de todos os pontos expostos, temos hoje um cenário que teremos um desfecho positivo em relação a este imóvel em locação e ocupação. E aí, para a gente fechar essa análise, eu fiz o seguinte: quanto que de fato a TOTVS está pagando de aluguel hoje? Não tem como saber, né? Porque vou supor que o reajuste do aluguel é inflacionário. Pegando lá em 2019, quando foi fechado, de 4 de dezembro de 2019, o aluguel era pago 2.907.000. E aí eu peguei um Excel aqui, peguei o quanto foi pago, dividi pelo preço por metro quadrado, vi quanto que tem de área e dividi para saber o quanto que era o preço por metro quadrado naquela época, R$ 99,42. Se a gente pegar esse valor e corrigir pela inflação até o mês passado, que é o resultado, nós temos um valor de R$ 133,52 um metro quadrado. O que significa isso? Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque é o seguinte, a gente está falando de um imóvel muito bem localizado, AAA, e na minha visão, o valor de locação ele é menor do que o praticado para esse tipo de imóvel. Então não faz o menor sentido a TOTVS querer abaixar esse valor. E aí entra aquilo que eu sempre falo para vocês, que é um problema de uma concentração de um locatário dentro de um fundo imobiliário. Por quê? A TOTVS sabe que ela representa 27% da receita do fundo. Então o fundo ele tem um olhar diferenciado para esse tipo de inquilino. Opa, se ele sair eu vou perder 27% da receita. Mas o que me deixou mais tranquilo lendo esse comentário é: beleza, eu, HGR, aceito negociar uma renovação, mas não a qualquer preço. E pelo que está dando a entender, não vão aceitar uma redução do aluguel. E para a TOTVS não é vantajoso a saída. Então, se a gente for pegar, pessoal, embora ele não esteja na principal área, né? Se a gente for pegar na principal área, é um ativo AAA do melhor padrão construtivo, é numa boa região, Sêneca é uma boa região. Que, em tese, e aí eu quero pegar aqui, vou fazer aqui no Clube FI, só pra gente ver o quanto que tá de média de locação de prédio do Sêneca ali naquela região. Vamos pegar aqui. Então, pessoal, entrando aqui no Clube FI, eu peguei aqui o Sêneca Mall só pra ver mais ou menos a região. Ele, aqui, se a gente for pegar aqui, ó, deixa eu só recolher, o Sêneca Mall tá aqui, ó, ele tá no edifício TOTVS, né? Aqui é Marginal Tietê. Se a gente descer um pouquinho, aqui tá a região de Vila Madalena, Pinheiros, ali onde tá a Faria Lima, o pedaço mais nobre aqui. Então eu vou considerar mais ou menos o preço por metro quadrado aqui da região da Marginal Pinheiros. Vamos pegar aqui, ó, região Sila, pegar Marginal Pinheiros, tipo de imóvel escritório, vamos pegar a mais, né, que são AAA. Preço por metro pedido, vou pegar aqui, vamos ver aqui. Olha só, atualmente, no terceiro TRI, R$ 142,00 um metro quadrado, ou seja, a TOTVS está pagando menos do que a média da região.
Então, não faz muito sentido isso que eles estão falando, mas eu acho que é até por isso que o fundo ele tem o poder de barganha na mão dele. Obviamente que a gente tem sempre que considerar essa questão do tempo, né, da exposição a um inquilino. Bom, aqui a gente vê que o resultado foi 11 milhões, 9 milhões, que a gente vê melhor por cota, né? 78, e tá com uma reserva de 2,05. E aqui, qual que é a minha ideia? Se a gente for pegar o fundo, ele pagou 1,50 e deixou R$2,02 de reserva. Então, pode ser que o fundo pague muito pouco ou não pague nada, se a gente for pensar por essa lógica, porque ele está com basicamente a mesma coisa que ele tem aqui do que ele tinha. Lembrando que os 95% ele pode considerar o total de quanto que ele tem de reserva. Mas eu acredito que ele deva pagar por volta de R$1. A minha estimativa é que o HGR pague por volta de R$1, mas não estranhe se ele não pagar nada, tá? Bom, aqui o resultado do fundo. O fundo vem bem tranquilo, não tem alavancagem nenhuma, sem problema nenhum. Aqui o que eu falei, né? O grande problema é a TOTUS, né? Uma alavancagem pequenininha do edifício vivo. E é isso, pessoal. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava trazer esses detalhes para vocês. E a ideia é sempre que os meus vídeos sejam educativos, né? Para vocês terem mais formação e mais embasamento na hora de analisar um relatório gerencial. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.